Olá, agora eu vou falar um pouco sobre discos e vou começar falando aqui sobre o hardware do disco. É, Disco pode ter alguns tipos de disco, que são discos rígidos magnéticos, em que a leitura e escrita são igualmente rápidas e tem uma paginação ali em sistema de arquivos e ele fornece um armazenamento confiável. Discos ópticos, que são DVDs e Blu-ray, e serve para distribuição de programas, dados, filmes e etc. E discos de estado sólido. Iniciando agora com mais detalhes sobre discos magnéticos. Eles são ali organizados em cilindros e contêm trilhas e de acordo com o número de cabeçotes dispostos verticalmente. As trilhas elas são divididas em setores, que geralmente vai de 8 a 32 setores e pode ter até várias centenas de setores. O número de cabeçote ele varia de 1 a cerca de 16. Disco IDE, Integrated Driver Electronics, eles mesmos contêm o microcontrolador, permitindo que o controlador real imita um conjunto de comandos a nível mais elevado. O controlador ali ele controla o cache e faz o remapeamento de blocos defeituosos. O controlador ele pode realizar buscas em duas ou mais unidades ao mesmo tempo. Buscas sobrepostas são chamadas overlapped seeks. O controlador e o software estão ali esperando que uma busca seja concluída para que em uma unidade, na verdade, estão esperando ser concluída em uma unidade, e o controlador ele pode iniciar uma busca em outras unidades enquanto espera. Muitos controladores eles podem ler e escrever enquanto realizam buscas em uma ou mais unidades. E o controlador de disco ele é flexível, não pode ler ou escrever em duas unidades ao mesmo tempo. Os discos rígidos com controladores integrados agora, eles podem operar simultaneamente, pelo menos até o ponto de transferência entre o disco e o buffer de memória do controlador. E apenas uma transferência entre o controlador e a memória principal é possível ao mesmo tempo. A figura 5.18 fala aí um pouco da evolução desses discos. Primeiro considera alguns parâmetros e tem dois discos de exemplos aí, com número de cilindros, números de trilhas, setores por disco, tudo diferente, e os números do disco flexível IBM eles são menores do que do disco WD. Isso mostra um avanço aí na evolução dos discos muito grande. Agora um pouco sobre discos magnéticos. Em discos modernos, a geometria especificada e usada pelo drive é quase sempre diferente do formato físico. Significa que tem um formato físico ali, a geometria, e o que é usado pelo drive é algo diferente. Os discos modernos eles são divididos em zonas com mais setores nas zonas externas do que nas internas. A figura 5.19a é um disco pequeno de duas zonas. A zona externa, que tem 32 setores por trilha, e a interna, que tem 16 setores por trilha. Aqui está exemplificado isso. Na figura A, a geometria de duas zonas, e na figura B, uma possível geometria virtual para esse disco aí. Para esconder a geometria, a maioria dos discos eles possuem a geometria virtual, que é apresentada ao sistema operacional. Essa geometria virtual do disco está ali na figura 5.19b. O software ele é instruído a agir como se houvesse X cilindros, Y cabeçotes e 7 setores por trilha. O controlador então ele realiza aí um remapeamento de uma solicitação para Y, X e Z no cilindro, cabeçote e setor real. Então meio que o controlador ele tem o papel de
pegar algo assim do disco virtual e traduzir para o disco físico, para poder salvar, por exemplo. Agora um pouco sobre RAID. O desempenho da CPU ela aumenta constantemente e chega a dobrar a cada 16 meses. Já os discos eles não têm tanta melhoria assim, eles têm uma diferença de desempenho enorme. A ideia de usar o processamento paralelo para dispositivos de entrada e saída fez surgir uma nova classe de dispositivos de entrada e saída chamada RAID, que é arranjo redundante de discos baratos. A ideia de RAID era instalar uma caixa cheia de discos junto ao computador. Substitui a placa controladora de disco por um controlador de RAID. Copia os dados para a RAID e então continua a operação normal ali que está realizando. Uma RAID ela deve parecer com um SLAB para o sistema operacional. As RAIDs mais baratas atualmente são baseadas no SATA. Dessa maneira, nenhuma mudança no software é necessária para usar o RAID. A RAID ela parece um disco único, mas para o software, e os dados são distribuídos entre os dispositivos a fim de permitir a operação em paralelo. As configurações padrão de uma RAID ela vai do nível 0 ao nível 6. Há 7 organizações diferentes possíveis, que é aquela que foi falado antes, do nível 0 até o 6. A rede nível 0, os discos tem discos únicos simulados pela rede, dividida em faixas de cassetores. Grava faixas consecutivas nos discos em um estilo de meio que alternância circular. E essa distribuição de dados por meio de múltiplos discos é chamada de stripping. O software ele pode emitir um comando de leitura de dados em 4 faixas consecutivas, começando no limite de uma faixa. O controlador de RAID ele vai dividir esse comando em 4 comandos separados que operam em paralelo. Dessa forma, um comando se torna 4 através do controlador e consegue executar até 4 operações em paralelo. Desse modo aí tem a entrada e saída paralela sem que o software saiba a respeito, porque a rede cuida disso, e cabe ao controlador dividir a solicitação e alimentar os comandos apropriados para os discos apropriados na sequência certa e então montar os resultados na memória corretamente. O RAID nível 0 funciona pior com sistemas operacionais que habitualmente pedem por dados um setor de cada vez. Resultados corretos, mas sem paralelismo. E basicamente não tem nenhum ganho por causa disso. Não ganha nada em desempenho, porque está pegando ali um setor de cada vez e não todos de uma vez. Então por isso não tem paralelismo. Há 7 organizações diferentes possíveis. O RAID nível 0 é mostrado aí na figura 5.20A, tendo faixas que vão de 0, 1, 2, 3, sempre consecutivas, basicamente de 0 até 3 estão divididos em discos diferentes, aí na 4 já volta para o mesmo disco e a 5 já está no disco quando está a faixa 1 e assim por diante. O RAID nível 1 ele tem 4 discos primários e 4 secundários. Então meio que há uma duplicação de dados aí. Em uma escrita, cada faixa ela é escrita 2 vezes. Na leitura, cada cópia pode ser usada. Significa que se uma cópia por acaso estiver disponível, pode pegar a cópia que está no outro disco. E por isso tem uma recuperação boa de dados.
e tipo uma recuperação. Se der uma falha no disco, você pode pegar o disco que está ali de reserva e fazer uma cópia. Agora um pouco sobre a rede de nível 2. Ela trabalha com palavras em vez de usar faixas e setores. E tem o objetivo ali de dividir cada byte e formar palavras de 7 bits. O bit 1, 2 e 4 são paridades. Tem 7 discos sincronizados em termos de posição de braço e posição rotacional. E escreve 1 bit por disco. A vantagem de ter dados bem espalhados é evidente aí. Agora, a desvantagem de ter que ter os discos com rotações sincronizadas para poder recuperar os dados e até mesmo para gravar. Exige muito do controlador para verificar o código Hamming. Aqui é o exemplo na imagem. Tem o bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos em discos diferentes. Agora a rede de nível 3 é uma versão simplificada da rede de nível 2. Há um único bit de paridade para cada palavra de dado e é escrito no disco de paridade, ou seja, tem um disco ali só para paridade. E usa 4 discos para armazenar os bits. A rede de nível 4 e 5 eles trabalham com faixas novamente e não exigem discos sincronizados. Agora nível 4 é como o rede de nível 0, só que com a paridade, faixa por paridade, escrita em um disco extra. Se um disco ele quebra, os bytes perdidos podem ser recalculados do disco de paridade por uma leitura ali do conjunto inteiro do disco. Tem um desempenho ruim para atualizações pequenas. Se um setor ele for modificado, é necessário que todos os arquivos para calcular a paridade novamente a partir dele. O gargalo por conta da paridade é eliminado na rede 5. Agora vamos falar sobre a rede 5. Ela distribui os bits de paridade uniformemente por todos os discos de modo circular. Agora, se ocorre uma quebra de disco, é complexo reconstruir. Aqui é a imagem exemplificando a rede 4 e a 5. A 4 aí ela tem 4 discos com faixa e o disco ali de paridade, que meio que representa P03, significa P, da faixa 0 até a 3, no outro é da faixa 4 até a 7 e na outra é da 8 até a 11. Já na rede 5 tá aí os valores de paridade meio que distribuídos. Da faixa 0, 1, 2 e 3 está ali no quinto disco, P03. Aí tem 4, 5, 6 e 7, só que está no outro disco. E tá tudo bem dividido mesmo. Agora a rede de nível 6, ela é similar à rede 5. É usado um bloco de paridade adicional. E os dados são divididos pelo disco com 2 blocos de paridade. A escrita ela é mais cara por conta do cálculo de paridade, mas as leituras ficam com o mesmo desempenho. Agora um pouco sobre formatação de disco. O disco rígido ele consiste ali numa pilha de pratos. Após a fabricação não tem informação alguma no disco. Antes do disco ele ser usado, cada prato ele precisa passar por essa formatação, que é uma formatação de nível mais baixo, feita pelo software. A formatação ela consiste em uma série de trilhas concêntricas, cada uma contendo uma série de setores, com pequenos intervalos entre eles. Um setor de disco ele tem um preâmbulo, que ele permite o hardware conhecer o começo do setor. Tem um espaço para dados, que
é determinado pelo programa de formatação de baixo nível, 512 bytes. Possui um SCC, que é informações redundantes que podem ser usadas para a recuperação de erros de leitura, de até 16 bytes. Todo disco ele tem um número de setores extra que pode ser usado para substituir setores defeituosos. A posição do setor 0 é deslocada em cada trilha com relação à trilha anterior, quando a formatação de nível baixo é realizada. Isso é feito aí para melhorar o desempenho. Ele lê múltiplas trilhas em uma operação sem perder dados e lê 16 setores mais internos, faz uma rotação completa e não fica tão complicado achar o ponto 0 e mover o cabeçote de leitura gravação para a trilha seguinte. Aqui é um exemplo de um cilindro aí. Dá para ver que o 0 ele nunca está sempre na mesma coluna, digamos assim. Um 0 aqui no setor mais perto do círculo vazio ele começa num canto, já no setor após ele já começa duas casas antes do setor mais de dentro e assim por diante. Existe ali um deslocamento de cabeçote, assim como existe um deslocamento de cilindro. A intensidade de deslocamento de cilindro ele depende ali da geometria do disco, e um disco de 10.000 rotações por minuto ele leva cerca de 6 milissegundos para realizar uma rotação completa. Os setores eles são sobressalentes e a formatação de baixo nível ela pode reduzir a capacidade do disco. Muitas vezes a capacidade formatada é 20% mais baixa do que a não formatada. E alguns fabricantes eles expõem a capacidade não formatada por ser maior. A formatação ela também pode afetar o desempenho. O desempenho ele está associado ali à quantidade de setores por trilha. 10.000 rotações por minuto em 300 setores por trilha de 512 bytes leva cerca de 6 milissegundos para ler os 153.600 bytes em uma trilha. Não dá para ir mais rápido que isso. Então ocorre espera no tempo de rotação. Tem como melhorar esse desempenho aí, numerando os setores de maneira entrelaçada quando se formata o disco. Dá ao controlador algum descanso entre os setores consecutivos a fim de copiar o buffer para a memória principal. Na figura 5.23a tem aí setores sem entrelaçamento. Então eles são sequenciais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Já na figura B tem o entrelaçamento simples, que meio que vai alternando 0, aí tem 4, 1, 2 e 3. E depois tem 4, 5, 6 e 7, todos separados por um número diferente. E depois tem o entrelaçamento duplo, que ele basicamente tem 0, aí pula duas casas tem o 1, pula duas casas tem o 2, e meio que o espaço entre os setores vai variando de 2. O controlador ali ele tem um buffer que é apenas um setor, A cópia para a memória principal ainda leva algum tempo. Para evitar a necessidade de entrelaçamento, o controlador ele deve ser capaz de armazenar uma trilha inteira. A formatação de baixo nível concluída, o disco é dividido em partições. Logicamente, cada partição é um disco separado. Permitir coexistir múltiplos sistemas operacionais é uma das coisas que esse particionamento gera de bom. A participação como uma área de troca. A partição como uma área de troca, uma área de swap. Alguns sistemas operacionais ele tem essa área de swap para ficar realizando a troca ali. O setor 0 ele contém o registro mestre de inicialização, que é o Master Boot Record, que é o comando que ele é chamado assim que clica no botão de ligar
para meio que inicializar o sistema operacional e um computador conseguir ligar de fato. Agora sobre tabela de partição, é um setor de inicialização e o tamanho de cada e tem o tamanho de cada partição. No Windows é representado pelas letras C, D, E, F. Formatação de alto nível é o passo final na preparação de um disco. É realizado em cada partição separadamente. Meio que insere um bloco de inicialização num diretório raiz e um sistema de arquivo vazio. A formatação de alto nível é o passo final, então vamos lá. Quando a energia é ligada, a BIOS ela entra em execução e então carrega o registro mestre de inicialização, que é o que eu falei antes. Esse registro mestre é responsável por inicializar o sistema. Depois confere qual a partição está ativa e carrega o setor de inicialização daquela partição e o executa. O setor de inicialização ele contém um programa pequeno, que geralmente ele carrega um carregador de inicialização maior que busca o núcleo do sistema operacional. E aí o SO é carregado na memória e executado. Agora um pouco sobre algoritmos de escalonamento de braço de disco. Vamos examinar drives e discos em geral. Considere quanto tempo leva para ler ou escrever um bloco de disco. O tempo ele é determinado por 3 fatores: tempo de busca, atraso de rotação e tempo de transferência real do dado. O tempo de busca é o maior de todos os 3. O algoritmo FCFS, First Come, First Served, meio que ele tem solicitações sendo atendidas por ordem de chegada. Outros programas eles podem colocar tarefas na fila para serem realizadas uma de cada vez, mesmo quando outra já está executando. O drive de disco ele mantém uma tabela indexada por um número de cilindro com todas as solicitações pendentes para cada cilindro, encadeadas juntas em uma lista ligada. Dado a estrutura de uma lista ligada, dá para melhorar o desempenho do algoritmo FCFS. A forma de melhorar o desempenho é: imagine um disco com 40 cilindros. A solicitação para ler um bloco de um cilindro 11, enquanto a busca para o cilindro 11 está em andamento, chega novas solicitações para outros cilindros, 1, 36, 16, 34 e etc. Então, enquanto solicitou ali para ler o cilindro 11, tem que realizar a busca desse cilindro. Enquanto isso, pode chegar novas solicitações para outros cilindros, que são 1, 36, 16, 34 aqui no exemplo. Essas solicitações elas são colocadas na tabela de solicitações pendentes. Quando a solicitação para o cilindro 11 concluir, iria para o cilindro 1, depois 36 e assim por diante. Isso exigiria grande movimento do braço e aumentaria o tempo de busca. Uma alternativa seria tratar com a solicitação mais próxima em seguida, que basicamente, se receber a primeira solicitação e é a 11, a solicitação seguinte mais próxima da 11 é a 16. Então, em vez de ir para a solicitação 1, iria para a solicitação 16. Depois da 16, iria para 34. Depois da 34 para 36. E só então para a solicitação 1. Na verdade é o contrário. Primeiro 11, depois 16, depois 1, depois 34 e depois 36. Esse algoritmo é chamado de busca mais curta primeiro. Problema da busca mais curta primeiro. Se chegar novas solicitações, essas serão atendidas primeiro. As que estão mais longe na fila podem demorar mais. Então, solicitações nos extremos do disco, por exemplo,
Um disco que vai de 1 a 35, o espaço 1 e o espaço 35, eles podem demorar muito. Então o tempo de resposta ele pode ser alto. Aqui é exemplificado na imagem. Tem aqui a posição da leitura inicial, que é a 11. Aí tem requisições pendentes aqui, que é essa 12 e essa 16. Aqui tem 34, 36 e aqui a 1. Se está na solicitação 11, por exemplo, aqui depois seria a 12, depois a 9, depois a 15, aí depois teria que ver se seria a 1, depois 34, depois 36. Agora o algoritmo do elevador. Continua movimentando na mesma direção até que não existam mais solicitações pendentes naquela direção, então depois disso troca de direção. Precisa de um bit de direção que diz se sobe ou desce. Subir geralmente vai para o cilindro mais alto e descer vai para o cilindro mais baixo. Se nenhuma solicitação está pendente, ele só fica ali à espera mesmo. A figura 5.25 ele mostra esse algoritmo do elevador. Tem o bit de direção com sobe, os cilindros são servidos na ordem 12, 16, 34, 36. Porque o bit de direção inicial é o sobe. O limite máximo para a distância total é fixo, 2 vezes o número de cilindros. Uma pequena alteração que tem um melhor desempenho de resposta é mover sempre na mesma direção. O cilindro com número mais baixo é visto como logo acima do cilindro mais alto. Aqui a imagem novamente. Aí aqui teria que usar o algoritmo do elevador, considerando que o bit de direção atual é sobe. Se está aqui na posição inicial 11, vem para cá, 12, depois 16, depois 34, depois 36. E só então 1, que é essa posição aqui. O controlador ele pode fornecer aí uma maneira para o software inspecionar o número de setor atual sobre o cabeçote. Isso aí pode gerar uma otimização. Se 2 ou mais solicitações para o mesmo cilindro estiverem pendentes, o driver ele pode emitir uma solicitação para o setor que passará sobre o cabeçote em seguida. Quando vários dispositivos estão presentes no mesmo controlador, o sistema operacional ele deve manter uma tabela de solicitações pendentes para cada dispositivo separadamente. Agora um pouco sobre tratamento de erros. Erros de fabricação, defeitos de fabricação, eles podem introduzir setores defeituosos que não leem corretamente o valor recém-escrito. Se o defeito for muito pequeno, é possível usar o setor defeituoso e deixar que o ECC corrija os erros todos de uma vez. Se for maior, o erro não pode ser mascarado. Há 2 abordagens para lidar com erros com blocos defeituosos, que é lidar com eles no controlador. O disco ele vai testar e uma lista de setores defeituosos é escrita para cada setor defeituoso. Um dos reservas é substituído. Basicamente tem setores reservas para substituir aqueles discos aqueles setores defeituosos. E o sistema operacional lida com eles. E é isso. Há 2 maneiras de realizar a substituição, que é remapear um setor defeituoso para um setor reserva, ou deslocar todos os setores de uma posição, como é mostrado aí na figura 5.26A e B e 5.26C. São essas figuras aqui. Aí tá na figura A tem um setor defeituoso, uma trilha de disco com um setor defeituoso, marcado em preto, que no caso aí deveria ser o setor 7.
O setor 7 aí, ele foi substituído por um desses setores reserva e restou apenas um setor reserva. E na figura C tem um deslocamento dos setores para pular o setor defeituoso. Meio que o setor defeituoso ele está ali, só que deslocou tudo para frente e colocou o 7 depois do 6. A primeira linha de defesa para se tratar um erro é tentar ler novamente. Alguns erros de leitura eles podem ser causados por poeira ou podem ser considerados passageiros. Se o controlador encontra erros repetidos, ele troca para um espaço reserva. A solução da figura 5.26b deve ser usada. A da figura 5.26c exigiria que dados eles fossem copiados. Basicamente, se você quer colocar tudo para frente, então teria que haver uma cópia de dados ali. Por exemplo, o espaço ali do setor, o que tinha no setor 8, teria que ser copiado para o 9, do 9 para o 10 e assim por diante, para renomear um novo setor ali, digamos assim, vazio. Se o controlador ele não conseguir remapear setores, isso teria que ser feito no software. O software ele precisa saber quais os setores estão defeituosos e construir uma tabela de remapeamento. O sistema operacional ele deve se certificar que os setores defeituosos não ocorram em nenhum arquivo e também não ocorram lista de blocos livres. Criar um arquivo consistindo em todos os setores defeituosos. Durante backups é importante não copiar arquivos de blocos defeituosos. O sistema operacional ele deve esconder esse arquivo muito bem para o utilitário não encontrar. O programa de backup ali ele deve desistir de setores que falhou em copiar e continuar com o próximo setor. Erros de buscas por problema de mecanismo ali no braço também pode acontecer. O controlador controla a posição do braço e pode posicionar no lugar errado e acabar causando um erro se o braço estiver no lugar errado. A maioria dos controladores de disco rígido ele lida com erros de busca automaticamente. O controlador ali ele é um pequeno computador especializado. Ele possui software, hardware, variáveis, buffet, etc. Se o controlador ele entra em loop, há um pino que pode ser acionado para ele esquecer o que estava fazendo e reiniciar. Se falhar, o drive de disco ele pode reiniciar forçadamente. Se o drive ele não conseguir imprimir uma mensagem e desistir. Em sistema de tempo real, calibrar os discos é um problema, pois a informação salva nele precisa ser servida a uma taxa uniforme. Para sanar esse problema, há os chamados discos de AV, que eles têm maior disponibilidade. As RAID protegem contra alguns setores que apresentam defeitos ou mesmo a quebra de um dispositivo. Agora aqui é um pouco mais sobre armazenamento estável. Não protege contra erros de gravação que inserem dados corrompidos e nem contra queda de sistema durante a gravação. Um disco ali ele deve funcionar o tempo inteiro sem erros, mas isso não é possível. É possível um subsistema de disco. Quando uma escrita é lançada ou o disco escreve corretamente ou não faz nada, é o que deve acontecer, deixando os dados existentes ali intactos. Esse sistema é chamado de armazenamento estável e ele é implementado ali no software. Manter o disco consistente a todo custo é o objetivo.
Quando ocorre uma escrita em disco, ou ela está correta ou ela está incorreta. Esse erro pode ser detectado em uma leitura subsequente dos campos SCC. Um setor escrito corretamente ele pode ficar defeituoso espontaneamente e tornar-se ilegível, mas isso é raro de acontecer. O modelo ele presume que a CPU pode falhar simplesmente parando. Qualquer escrita também para, nesse caso. Com todas as considerações anteriores, podemos dizer que o armazenamento estável ele funciona corretamente no sentido em que uma escrita dá certo ou deixa os dados existentes como estavam. Não protege, claro, contra desastres físicos, tipo disco queimar, incêndio, tipo de coisa. O armazenamento estável ele usa um par de discos idênticos com blocos correspondentes, trabalhando juntos para formar um bloco livre de erros. Qualquer bloco ele pode ser lido para conseguir o mesmo resultado. Para alcançar essa meta, as 3 operações a seguir elas são definidas, que é escritas estáveis, que é escrever um bloco na unidade 1 e ler de volta para ver se foi escrito corretamente. Escrita incorreta, que a escrita e releitura são feitas por N vezes até que esteja correta. Depois de N falhas, o bloco é remapeado em cima de um bloco reserva e a operação se repete até que se tenha sucesso. Se tiver um sucesso ali na escrita, ele também escreve na unidade 2. Para alcançar essa meta, as 3 operações a seguir são definidas. Leituras estáveis, ler um bloco na unidade 1, por exemplo, se produz um SC incorreto, a leitura é tentada novamente até N vezes. Se todos derem erro, tente ler a unidade 2, que é onde a informação está salva ali de backup. Agora sobre recuperação de falhas. Se houver queda no sistema, varre ambos os discos comparando os blocos correspondentes. Se o SC estiver errado, o bloco defeituoso ele é sobrescrito com o bloco bom. Se um par de blocos está bem, mas eles são diferentes, o bloco da unidade 1 ele é escrito sobre a unidade 2. Na ausência de falha de CPU, o esquema anterior ele sempre funciona, mas se houver falha, ele pode não funcionar. Há 5 possibilidades de falha de CPU descritas na imagem 5.27. A falha da CPU ocorre antes que qualquer uma das cópias do bloco seja escrita, tudo permanece igual. A CPU ela falha durante a escrita na unidade 1, destruindo o conteúdo do bloco. No entanto, o programa de recuperação detecta o erro e restaura o bloco na unidade 1 da unidade 2. A falha da CPU acontece após a unidade 1 ter sido escrita, mas antes que a unidade 2 ter sido escrita. O ponto em que não há mais volta foi passado aqui. O programa de recuperação ele copia o bloco da unidade 1 para a unidade 2 e a escrita é bem sucedida. Durante a recuperação, o bloco bom ele escreve sobre o defeituoso. O programa de recuperação vê que ambos os blocos são os mesmos, portanto nenhum deles é modificado e a escrita é bem sucedida aqui também.